Estamos de volta, agora meio-dia em ponto, e a gente vai falar de política. Ele já está por aqui neste início de semana. Paulo Roberto, muito Bruna, boa tarde. Viu o gol de Hulk? Vi, sim. Viu? Tinha perdido um, né, Paulo? Mas depois conseguiu aí se recuperar. Pois é, vai. Faz a gente passar ali, sufoco, mas tá indo, tá indo. Entrosar, você vai dar muito ver, bom, viu? vai dar muito bom. Vamos à política? Vamos embora. Você advoga a tese de que o ser humano, homem ou mulher, deve ter palavra ou não? Com certeza absoluta. Eu sei que você tem. Que você, com certeza. Os seus compromissos que você assume ali na redação, com certeza. Inclusive aquele que você assumiu, trazer lanche para todo mundo, você trouxe e cumpriu com a palavra. Claro. Pois bem. Aí Adriano Galdino, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, disse, olha, eu já deixei de ocupar cargos importantes aqui na Paraíba e, inclusive, de ser vice-governador na última eleição. Ele disse que foi convidado, mas teria que tirar o apoio que ele e o seu grupo estavam dando a Efraim Filho, que acabou se elegendo senador. Eles me chamaram para ser vice e deixar de apoiar Efraim e eu não aceitei para não deixar de cumprir a palavra. Vamos ver esse trecho da declaração do deputado Adriano Galdino, foi dada na sexta-feira aqui em Campina Grande, num programa de rádio. À época me ofereceram a vaga de vice para que eu deixasse a candidatura e um acordo pré-estabelecido com o senador Efraim. Mas eu preferia honrar minha palavra e rejeitei a vaga de vice há 4 anos atrás, que poderia estar eu hoje como governador da Paraíba. Mas eu tenho um legado do meu pai, um caminhoneiro, um borracheiro, Antônio Galdino, que dizia que homem tem que ter palavra. E é assim que eu me importo até os dias de hoje. Às vezes tenho um prejuízo, mas mantenho a minha palavra. Honrada, esse é o meu maior patrimônio. Vendo aí? Você sabe que nas campanhas eleitorais surgem as piadas, né? O adversário bota defeito no outro e tal, né? Cada um que encontre as coisas que atribuem a, digamos, maldade do outro. Aí nessa campanha de 4 anos atrás, a qual Adriano Galdino se referiu, aí tinha aquela briga para ver quem ia se eleger senador, se era Luiz Couto, se era Efraim, se era Daniela Ribeiro, veneziano. Aí os adversários de Efraim chamavam ele de Efraquim. Olha só. Aí quando o Efraquim, que como eles chamavam, ganhou, ele disse, eu sou Fortim, eu não sou Efraquim não, eu sou Fortim. Ganhei, sou senador. Pois bem, tem um meio, digamos que quiprocó, um imbróglio aí no PSD. O PSD de Gilberto Kassab, porque a política tem umas nuances que muitas vezes o eleitor não consegue entender. Veja só, Cícero Lucena foi para o MDB de veneziano Vital do Rego, é candidato ao governo pelo MDB. Mas o filho dele, Messinho Lucena, que é deputado federal e que busca a reeleição, é do PSD de Gilberto Kassab, partido ao qual se filiou também deputado federal, o Wellington Roberto. E pelas contas que o pessoal do universo político faz, o PSD de Gilberto Kassab só deve eleger um deputado federal aqui no estado da Paraíba. Essa conta é feita por todos eles, tem uma matemática que para que um partido ou federação faça aqui na Paraíba cada deputado federal, tem que ter no mínimo 180 mil, 190 mil votos, beirando os 200 mil votos para fazer um. Se dobrar essa votação, faz 2. Mas pelos cálculos que se faz, vai eleger um. Então tem uma briga entre o Wellington Roberto, uma briga por voto entre o Wellington Roberto e Messinho Lucena. Isso tem destaque nas páginas políticas, olha só. Vem uma traição aí, disputa no PSD, pode colocar Messinho Lucena e o Wellington Roberto frente a frente. Eles já estão frente a frente porque, embora sejam do mesmo partido, cada um está no seu campo de atuação. Olha o detalhe. Nos bastidores da política estadual, a leitura é de que o PSD deve eleger apenas um candidato para a Câmara Federal, transformando a disputa entre Messinho Lucena e Wellington Roberto em um verdadeiro duelo por espaço. Messinho, com o apoio do grupo do seu pai, Cícero Lucena, busca ampliar a musculatura eleitoral e consolidar sua reeleição. Do outro lado, o Wellington Roberto chega com uma trajetória política de peso e uma base eleitoral consolidada, Bruna. O Wellington é deputado federal desde 2002, acumulando 6 eleições consecutivas para a Câmara Federal, o que demonstra a força de sua estrutura política e eleitoral no Estado. Alguém pode trair alguém para não perder o mandato. Será? O tempo dirá, né? Claro. Quem vai ser mais forte aí desses dois? Quem tem mais votos? Quem tiver mais votos dos dois vai. E se tiver voto suficiente para fazer 2, a legenda vai fazer. Ricardo Coutinho teve um susto na última sexta-feira à noite, quando inaugurava o seu comitê eleitoral,
lá em João Pessoa, apareceu um sujeito de repente, dizem que é um militar reformado da PM, com um punhal e com uma pistola de brinquedo e provocou o Ricardo Coutinho, chamou de ladrão, foi uma confusão danada. A polícia foi chamada, levou o sujeito para a delegacia, ele passou a noite dormindo lá no confortável colchão da delegacia, da central de polícia, e no sábado foi solto na audiência de custódia. Ricardo Coutinho se pronunciou sobre esse fato. Estávamos eu, Marcos Henriques e uma pequena multidão, né, de amigos e amigas, participando da inauguração de um comitê conjunto na Praça da Paz, sugestivamente Praça da Paz, né? E na hora que eu estava falando, essa pessoa que eu não conheço, só fui ter informações depois do ocorrido, começou a gravar e ao mesmo tempo me caluniar, me difamar, me injuriar, dizer que eu era bandido, que ia me matar, e que eu falando e ouvindo, né? Mas não podia parar de falar porque estava na minha vez e ele, num determinado momento, alguém avisou de que ele estava armado, né? Que estava com uma pistola e com um punhal, e ele estava com uma pistola e com um punhal. Nós só vimos quando chegou aqui que a pistola era falsa, mas era uma pistola, porque você, quando é ameaçado, alguém que sai de casa com um punhal e com uma pistola não sai para fazer coisa boa. Tem gente para tudo nesse mundo, né? O jeito de ir para uma manifestação de alguém que, pelo jeito, ele não gosta, não admira, não vota, aí vai para lá perturbar, alterar, provocar. Paulo, e como a gente não consegue ter, né, leveza em absolutamente nada hoje em dia, seja no futebol, seja na política, tudo envolve muita violência. Intolerância, né? O povo é verdade, intolerante, não aceita mais nada, tem que ser tudo como cada um quer. Verdade. E não deve ser assim. A gente não pode viver no mundo querendo que todo mundo faça o que nós queremos. A gente tem que se adaptar à sociedade. Ou então você não tem condição de conviver em sociedade. No debate de ontem, que foi retransmitido aqui pela Rede Cultura, porque eu tive o cuidado de ligar aqui no 18.1 para assistir, aí de repente, olha só foram 3 candidatos à presidência da República. Nem foi Lula, nem foi Flávio. Aí apareceram o nosso Caiado e mais 2, o Renan Santos e o Augusto Cury. Estavam lá os 3. O candidato a vice-presidente da República de Ronaldo Caiado não é outro senão o presidente do partido, Gilberto Kassab, que foi prefeito lá de São Paulo. Kassab, que já esteve aqui conosco na Rede ITA, participando de um programa Ideia Livre. Um homem muitíssimo inteligente. Mas o debate estava tão bom que Kassab cochilou. E as câmeras flagraram o homem dando um cochilo exatamente quando Ronaldo Caiado, o companheiro de chapa dele, falava. Olha só. Goiás, é por isso que eu quero dizer a cada pessoa que está me assistindo nesse momento, a senhora dona de casa, que hoje não tem coragem de sair do seu telefone, a senhora dona de casa, que sabe que não tem como montar sua feira, a senhora pode ter certeza que o Caiado lá, a senhora vai viver tranquila, a senhora vai poder viver em paz, a senhora vai viver no outro mundo. E se tiverem dúvida, pega o número 62, que é o código do Goiás, e para qualquer número relativo. O que eu posso dizer a você é que quando eu cheguei no governo do Estado, nós tínhamos exatamente pouco mais. Acordou. Jogaram uma petecazinha de papel. Já fez bolinha de papel assim? Quando você estava na sala de aula? Já, sim. Pá, um peteleco, aí Kassab acordou. Mas depois ele disse que não estava cochilando, ele estava olhando o celular ali disfarçadamente. Estava concentrado. Concentrado, olhando alguma coisa lá que ninguém sabe o que era. Sei que né? você tinha antecipado o Boca Maldita de hoje, viu, Paulo? Vamos a um outro evento da política estadual. Ricardo Barbosa, que Campina Grande conhece, filho de seu Manuel Barbosa, de saudosa memória, e da ex-vereadora presidente da Câmara Municipal, Maria Barbosa, filiou-se ao Partido Progressistas, disse que iria novamente tentar um mandato na Câmara dos Deputados, mas no fim de semana resolveu desistir. E publicamente revelou que agora vai trabalhar para Aguinaldo Ribeiro, como se a campanha fosse para ele próprio. Foi às redes sociais, nos mandou esse vídeo que a gente reproduz agora. Paraibanos e paraibanas queridos,
agora ao lado do meu amigo querido, fraterno, companheiro, competente deputado Aguinaldo Ribeiro, eu quero lhes comunicar de forma oficial uma decisão maturada, estudada, refletida. Estou declinando da disputa à candidatura à Câmara Federal. Agradecer, sobretudo, aos quase 64 mil eleitores que me honraram no pleito passado e muitos desses já estavam nas ruas comigo para que eu conseguisse, Aguinaldinho, uma cadeira na Câmara Federal para, ao seu lado e de tantos outros, lutar ainda mais pela Paraíba, mas depois de análises e reflexões e atendendo, né, a uma convocação sua, estou declinando dessa disputa, como você bem disse, dando um passo para trás para, num futuro próximo, dar passos para frente, agigantados. Seguirei trabalhando pela Paraíba como sempre fiz. Há outras formas de se trabalhar, se não através de um mandato, tanto é assim que agora, recentemente, nesses 3 anos e 4 meses, o que nós pudemos fazer na gestão do Porto de Cabedelo, e vou seguir agora a entregar com o maior vigor de minha capacidade, com a determinação dos meus melhores propósitos na sua caminhada, assumindo a sua candidatura como se minha fora. Tá vendo aí? Como se minha fora. Olha o tempo do verbo. Olha o tempo do verbo. Isso me fez lembrar de Jânio Quadros. Pois bem, e Murilo Galdino? Olha só que nuance da política estadual e que acontece no país todo. Eu tenho aquela coisa de que candidato algum rejeita voto. Onde ele souber que tem voto, ele quer. Aí o deputado Murilo Galdino, deputado federal, irmão de Adriano Galdino, foi a Catolé do Rocha nesse fim de semana. E lá o prefeito disse: Murilo, eu voto em você para deputado federal. Agora aqui, o meu candidato a governador não é o seu. O seu é Lucas Ribeiro. Você é do Republicanos e o Republicano está com Lucas Ribeiro. O meu é Efraim Filho. Aí Murilo Galdino disse: não tem problema, eu quero é que você vote em mim. Disse: mas Efraim estará no palanque. Ele disse: eu subo também. Eu subo e vou dizer lá que o candidato é Efraim, na cidade que eu sou o representante deste município, botei emenda para cá, trouxe verba, eu sou o deputado federal daqui. E assim fez, e isso tem uma enorme repercussão no noticiário político paraibano, no momento em que Murilo Galdino, em cima do palanque, de lado do prefeito Leomar Maia e de lado do candidato Efraim Filho, disse: aqui é Efraim, presta atenção. Está aqui Efraim Filho. Todo mundo sabe da política estadual como é. Mas aqui, em Catolé do Rocha, eu sou o eleitor de Laurinho. Então o governador aqui é Efraim Filho. Quem vota em Murilo Galdino, em Jéssica Maia, vota em Efraim Filho, porque está votando em Laurinho. Aqui a gente está estava fechada. Viu aí como é que é? Eu falei, Leomar é Lauro. Ele chama Lauro Maia. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje. Vamos lá. Vem da prefeitura de Bahia, na Grande João Pessoa. A presidente é Jaislane de Moura, que é conhecida como Jais de Nita. A mãe dela chama-se Nita. Ela estava presidindo a sessão da Câmara, é presidente da Câmara Municipal, e o vereador Adriano do Táxi resolveu tratar mal uma servidora da Câmara, e parece que é a própria presidente, e ela disse que não é mulher de levar desaforo para casa, e que o remédio para um doido é... outro doido na porta. Pronto. Foi exatamente isso que ela disse, que eu sei que você diria também se estivesse lá. Pois bem, esse momento transforma-se na nossa boca maldita de hoje, vem da Câmara Municipal da cidade de Bahia. Preste atenção. Só reiterando, vereador Adriano, remédio de doido é outro doido. E o senhor está de frente com a doida, porque o senhor grita a sua mulher em casa. Mas aqui o senhor não grita e nem faz o que fez quando eu era imatura, que eu assumi a presidência. Faça! Porque o senhor gritou Nathalie e eu represento as mulheres. Se gritou ela, tá gritando comigo. Então eu defendo ela. E ela é contratada da Câmara, ela não é empregada do senhor não. Então o senhor respeite ela, viu? Falou rosado ou não falou? Agora não respeite, não. Falou rosado. Você é brava. O senhor grita sua mulher em casa. Como é que ela sabe disso, né? Não, e eu entendi. Ela devia ter nem a sua mulher, nem as outras. Mas que ele grita, é porque ela sabe, né, que ele grita. Fala, isso, por hoje Bruna. é só. Boa semana para você. Pra Amanhã nós. você está de volta. Até amanhã. E agora chegou a hora da gente acompanhar as novidades da política de Brasília com o Napoleão de Castro.
Meu abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador, aquele que nos acompanha nesta segunda-feira, 24 de agosto. A gente volta de Brasília e estamos no Palácio do Planalto. Duas informações importantes. Primeiro, TSE esclarecendo que a mudança de suplente numa chapa de senador, ela pode ocorrer até 20 dias antes do pleito, em 4 de outubro. E começa a tramitar hoje, na CCJ do Senado, as duas propostas que estavam na gaveta do presidente Davi Alcolumbre, que trata-se da redução da jornada de trabalho, a chamada escala 6x1, e também a PEC da segurança pública. Depois da conversa dele com o governo, com o presidente Lula, essas duas matérias finalmente começam a tramitar. E a grande informação, o grande debate hoje em Brasília é a ausência no debate dos candidatos ontem no debate promovido pela TV Cultura, pela Rede Bandeirantes e pelo um pool de emissoras e de grupos de comunicação no país ontem à noite, lá em São Paulo. A ausência do candidato do Novo, mas essencialmente dos dois principais candidatos à presidência da República no debate, ela precisa ser discutida com muita seriedade. Essa é que é a grande verdade. Até porque não se trata apenas de faltar a um programa de televisão. Trata-se de respeitar o eleitor brasileiro e, acima de tudo, respeitar a democracia. Quem quer comandar um país precisa estar disposto a falar com esse país, precisa apresentar suas ideias, defender suas propostas, responder perguntas e, principalmente, olhar nos olhos do cidadão. Porque, como alguém que quer governar milhões de brasileiros, sem dizer claramente o que pensa sobre os problemas do país que afetam a vida de cada um desses brasileiros. O debate é um dos momentos mais importantes de uma eleição. É quando o eleitor pode comparar posições, avaliar propostas e, acima de tudo, conhecer melhor aqueles que pedem o nosso voto nas eleições. Ninguém é obrigado a concordar com candidato algum, mas o eleitor tem o direito de ouvir todos aqueles que pretendem receber o seu voto. Na verdade, por isso, a ausência de dois dos principais candidatos no debate de ontem não pode ser tratado como algo normal. Quem quer governar o Brasil precisa ter coragem para debater o Brasil e o eleitor merece respeito e como merece. Democracia exige presença, diálogo e compromisso com a verdade e foi isso que nós não tivemos ontem nessa ausência. Uma história de 50 anos que é escrito pela TV Cultura, pela nossa Rede Ita, pela Rede Bandeirantes e por outros órgãos de comunicação. Não foram esses órgãos que perderam. Quem perdeu foi o eleitor brasileiro pelo um tremendo desrespeito do que a gente pôde presenciar no dia de ontem. É muito fácil falar em guia eleitoral que começa agora dia 28, onde o cara diz o que quer orientado pelo marqueteiro, ou ir para a rede social, sua bolha. Quem quer governar um país tem muito mais do que isso em nível de compromisso. Um abraço a vocês de Brasília, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro, para o Em Dia da Rede Ita.